tá bom? Aqui, ó, aqui é o meu consultório. Por que eu estou mostrando isso aqui? Para vocês entenderem, pessoal, o que é a parte de branding. A gente já vai começar a falar o que é importante. É a história do lobo guará, é fazer xixi em volta do terreno, tá bom? Então, isso é para vocês já irem entendendo que o paciente tem que entrar e ter uma visualização, uma identidade visual com você e com as tuas coisas, tá? Por quê, pessoal? Então, deixa eu explicar para vocês por que a gente criou esse FISO 10K. Flávio, essa loucura toda, que porcaria que é isso daí, né? Deixa eu explicar para vocês. Já tiveram um tour na clínica para vocês entenderem, mas por quê? Pessoal, a triste realidade da fisioterapia é a seguinte, tá? A gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pessoal, a gente tem uma triste realidade, tá bom? Que é, você sabia qual que é o salário médio quando o fisioterapeuta ele é contratado? Ele vai de 2.300 a 2.900. E o salário médio de um fisioterapeuta é 3.900. Um cara que estuda há 4 anos tem uma responsabilidade civil violenta, né? Que trabalha às vezes das 7 da manhã até as 9 horas da noite, 10 horas da noite, ganhar na média R$3.900 é muito triste. Porque tem muita pessoa que faz muito menos e ganha muito mais. Foi por isso que nós criamos então o FISO 10K, porque a gente sabe que é possível o fisioterapeuta ganhar mais do que isso daí. Foi por isso que a gente fez. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Todo mundo tem medo, eu tinha medo. Minha infância foi muito complicada, meus pais se separaram, eu era muito novo, eu tinha 4 anos de idade, a gente passou por N problemas financeiros, aí toda hora cortava luz, cortava água, não tinha dinheiro para luz, ficava 3, 4 dias sem água, só água da caixa, e aí eu vendia coxinha, minha avó sempre foi uma boa cozinheira, aí ela fabricava coxinha, não tinha dinheiro para comprar ingrediente para coxinha. A gente ia até na venda, pedia fiado para os caras da venda, aí os caras da venda davam lá farinha, frango, ovo, todas as coisas, a gente fabricava as coxinhas, saía para vender as coxinhas na rua, né? O dinheiro que a gente conseguia vender as coxinhas, a gente pagava a venda e aí comprava comida para casa, né? Então assim, foi uma fase muito complicada e eu criei um medo muito grande, eu não queria passar por toda aquela situação financeira complicada na minha vida. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, dinheiro nunca me faltou para pagar as contas. Então, eu sempre tinha dinheiro para pagar minhas contas, nunca deixei uma conta atrasada, nunca precisei deixar a compra do supermercado porque eu não tinha dinheiro para pagar, nunca precisei deixar de colocar gasolina no carro, mas eu trabalhava demais para pagar a conta. Será que isso era justo? Eu não conseguia juntar nada, via meus outros amigos, juntando dinheiro, comprando coisa, falei, pô, que porcaria que é essa daí, né? Aí eu vi, pô, Flávio, se teu mindset é só pagar a conta, você nunca vai ganhar mais do que isso, você só vai ganhar para pagar a conta. Aí o que eu fiz? Eu falei, já sei, então eu vou fazer dívida. Então o que eu fazia? Já que eu tenho, se eu vou pagar as contas sempre, eu vou fazer dívida. Então eu comprava um carro de 100 mil, vamos dizer, fazia uma dívida no carro, ia pagar 150 no carro. E aí, quando terminava de pagar, meu carro estava valendo 70. Quer dizer, eu paguei 150 no carro, que valia 70. Então, em 2, 3 anos, eu perdia 80 mil reais. E eu falei, mas que droga. Comecei a viver desse jeito e falei, mas também, eu tenho um monte de coisa agora, mas não sobra dinheiro. Né? Aí foi onde que eu falei, poxa, eu tenho que mudar o mindset. Eu não posso só pagar a conta, eu tenho que realmente juntar dinheiro. E parar de pagar juros para o banco. Né? Então, foi aonde que as coisas mudaram na minha vida. Então, por isso que eu digo que o mindset é a coisa mais importante que a gente tem. Se a gente não muda a maneira com que a gente pensa, a gente nunca vai mudar a maneira com que os resultados que a gente tem. Essa é a verdade. Então, primeira coisa, vocês têm que perceber na cabeça de vocês o que limita vocês, qual é a dificuldade de vocês, para depois a gente conseguir, então, passar para o próximo nível, que é melhorar e conseguir chegar aos 10K. Então, eu gostaria de falar para vocês, a respeito agora de branding, Branding, precificação, atrair novos clientes, tá? Como que a gente faz isso, Flávio? Bom, eu dei uma passadinha ali na clínica, tá? Para vocês verem uma das coisas que a gente pode fazer com branding, que é deixar a nossa marca, mas eu vou falar para vocês daí um pouquinho mais para frente. Então, branding, precificação e atrair novos clientes, eles andam junto. É uma coisa só.
Se você não tem branding, você não consegue precificar. Se você não consegue precificar, não tem branding, você não atrai novos clientes. Você precifica muito acima, muito abaixo. Então deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Por que eles andam juntos? Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Você vai tomar um cafezinho em qualquer lugar. Quanto que custa? Agora você vai tomar um cafezinho no Starbucks. Quanto que custa? É mais caro do que o outro? É. Por que é mais caro? Porque é melhor? Pode ter gente que fala que sim, pode ter gente que fala que não. Mas eles têm branding. Onde você vai, você sabe. Você viu o símbolo, você sabe que é Starbucks. E isso atrai cliente? Atrai. Se você vai comprar um relógio é para ver horas, concorda? Se você compra no camelô, você compra um relógio mais sem vergonha, tudo é relógio, marca a hora do mesmo jeito, não é? Quanto custa um relógio normal? É uma coisa. Por que um Rolex é tão caro? Ele é tão caro porque ele tem o quê? Ele tem branding, ele tem marca por trás. E ele tem um desejo por trás, as pessoas querem aquilo lá. Então, o que acontece? Né? Se você tem o relógio só para ter o relógio, você vai lá e você tem que ter branding para vender um relógio mais caro. Então, branding anda junto com precificação. E aí traz o quê? Atrai clientes. É o sonho de consumo de muitas pessoas. Entendem? Por exemplo, agora vamos falar da nossa área, né? Por exemplo, se você tivesse uma dor de garganta, uma dorzinha de garganta, você vai lá no médico do convênio. Puxa, não tenho só daqui a 2 semanas. Né? Você vai em outro que você não conhece, né? Para não ter que pagar uma consulta particular? Provavelmente sim. Agora vamos imaginar que você tenha um câncer. Você vai em qualquer médico? Ou mesmo que você tenha que pagar particular, você vai escolher o médico. Então, pessoal, pensa nisso daí. Se você é qualquer fisioterapeuta que trata qualquer doença, o que vai acontecer com você? Vocês vão pagar qualquer preço do seu serviço. Agora, se você é o fisioterapeuta, o cara que resolve os problemas, aí o preço é diferente. Por exemplo, hoje uma das especialidades minhas é tratar de pacientes com hernia de disco que precisam fazer cirurgia, mas que não querem fazer cirurgia. E querem fazer o tratamento e melhorar da hernia de disco. Esse é o meu grande filão hoje. Então, aí a pessoa vai preocupar se é um pouco mais caro do que o outro ou não? Não. Então, vocês têm que ser essenciais na vida das pessoas e tratar de coisas que os outros não tratam, ter resultados que os outros não têm. Entende? Vou mostrar um áudio para vocês que esses dias chegou para mim, só para vocês entenderem o que eu estou falando, que é essa história de branding, né? Como é importante, né? Então, ouçam o áudio aí. Eu tô melhorando um pouquinho também. Espera, eu baixei o som aqui. Gabriel, tá aqui. Saí do banco agora, tô aqui na Rua Conde do Pinhal. E eu tô usando colete, né? Aquele colete que eu tenho que usar por 40 dias. Então eu tava passando aqui na calçada da Catedral, me para uma pessoa, um funcionário do SAAI, um moço de olho claro, não sei o nome, e me parou e falou: senhora, a senhora me dá a liberdade de te perguntar se seu problema é de coluna? Aí eu falei: sim, é. Ele falou: eu imaginei. Eu gostaria de te indicar um profissional aqui da cidade que é fantástico. Ele é quiropraxista, não sei o nome que fala a sua profissão. E o nome dele é Flávio Salik. Aí eu falei: puxa vida, é meu amigo, eu te agradeço muito, mas eu conheço o Flávio, obrigada por me indicá-lo. Ele falou: eu estava com hernia de disco, andando de gatinho, e foi ele que me colocou em pé. Aí eu falei: olha, eu agradeço muito a sua orientação e a sua preocupação em me indicar um bom profissional. Conheço o Flávio, sei da competência dele, mas agora eu estou com o osso quebrado, então nesse momento não é o melhor tratamento, mas te agradeço. E aí ele se despediu e foi embora. Você vê só o tamanho da sua competência e do seu reconhecimento, que uma pessoa aleatória para e indica para uma outra que nunca viu na vida por saber da sua competência, tá bom? Só gostaria que você soubesse, e parabéns sempre pelo profissional que você é. Boa tarde. Então, pessoal, isso é branding. Branding gera boca a boca.
mas isso tem que ter resultado. Por isso que a gente fala que tem que ter técnicas boas para você resolver o problema do paciente, mas também entender de gestão para que você possa ter sucesso, para que você possa chegar aos 10, aos 20K, aos 30K. Então, é isso que eu bato sempre em cima. Então você vê, quando as pessoas te procuram porque elas precisam, é uma coisa. Quando as pessoas te procuram porque elas querem ser tratadas por você, você está em um outro nível, em outro patamar da pirâmide das marcas. E aí é onde que você consegue precificar um pouco mais e conseguir ainda manter os seus clientes. Então é isso que eu estou batendo em cima de vocês todos os dias, porque vocês têm que entender que um bom tratamento, tá? E também um bom branding, uma boa precificação, uma boa gestão do teu negócio é o que vai levar você ao sucesso. Pessoal, se de repente a live interromper, porque depois de uma hora ela interrompe, a gente abre de novo, fiquem aí, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa, eu vou responder todas as perguntas no final, tá bom? Então fiquem aí, mas eu quero que vocês me respondam uma pergunta agora, tá bom? Qual é o valor dessa caneta? Tá bom? Quero que vocês me digam aí, me dão uma ideia aí de preço, me coloca qualquer coisa que venha na cabeça de vocês. Qual é o valor dessa caneta? Tá bom? Vê se vocês colocam aí. Quem vai falar aqui? R$2, R$3, R$4? Alguém coloca alguma coisa aí. Qual é o valor dessa caneta? O que vocês acham? Depende. O Alisson falou, depende. Alisson, tudo bom, querido? Mas assim, normalmente, quanto custa essa caneta? Qual é o valor disso aqui? Qual é o valor disso aqui? R$2. Pronto, já chegou um valor aí. Né? Muito bem. Depende de quanto você vai valorizar o seu produto. Perfeito. Gostei da resposta. Mas deixa eu contar um pouquinho dessa história dessa caneta. A 1,25 está surgindo o preço. Vocês têm que entender que preço é diferente de valor. Deixa eu explicar essa ideia para vocês. Eu perguntei qual era o valor dessa caneta e vocês automaticamente na cabeça de vocês colocaram um preço nessa caneta, tá bom? E isso é normal, todo mundo faz, tá? Mas preço e valor são as mesmas coisas? Vocês têm que entender que existe uma coisa chamada de valor percebido. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou filmar agora a minha tela aqui do computador, tá? E eu quero que vocês pensem numa coisa, tá bom? Enquanto eu conto essa história aqui para vocês. Deixa eu mudar a tela. Vocês conhecem esse homem aqui? Esse homem aqui, eu acho que é um nome um pouco conhecido, né? O seu Ayrton Senna da Silva. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esse homem, ele gostava de autógrafo, era um homem de muito sucesso, assinava muitos contratos milionários, né? E essa foto que vocês vão ver agora aqui, é ele assinando o contrato com a Williams, né? Antes da morte dele. Se vocês observarem um pouco, olha a caneta que ele está usando, tá bom? Dá uma olhadinha nisso daqui, tá joia? Se eu falar para vocês que essa caneta que vocês acabaram de falar para mim, que custa, na média aí, de R$1,25 e R$2, se eu falar para vocês que essa caneta é a caneta que o Ayrton Senna assinou o contrato dele com a Williams, e eu comprei no leilão, qual é o valor dessa caneta agora para vocês? E o preço? Subiu um pouco? Entendam que preço e valor para as mesmas coisas, elas mudam. Quando uma pessoa valoriza a sua saúde, ela vai pagar mais pelo tratamento se for eficiente. Se a pessoa não valoriza a saúde, ela não vai pagar por um tratamento tão grande. São 5, 10 mil reais. Entenderam como que são as coisas? Então, são coisas importantes para vocês entenderem. Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês entenderem sobre valor e preço, tá bom? Olha essa minha estátua aqui. Tá? Quanto mais ou menos vocês pagariam por uma estátua dessa daqui? Então, vamos imaginar que você pensa aqui e fala assim, Flávio, putz, essa estátua, ela custa uns R$1.000, Flávio. Eu acho que ela vale uns R$1.000. E eu falar, olha, estou vendendo ela por 500. O preço dela é 500. Vocês vão achar caro
ou vão achar barato? Se vocês pensaram que ela valia R$1.000, e eu estou falando que o valor dela, o preço dela é R$500, vocês vão falar, nossa, estou fazendo um negocião, eu pensei que custava 1.000 e estava custando só 500, estou fazendo um negócio muito bom, ela ficou barata. Agora, se você pensou que ela era 500, e quando eu falei que o valor dela era 1.000, ou vamos imaginar, e você pensou que ela valia 100, e eu falei que ela custava era 500, você vai achar caro. O preço dela mudou? Não, mas o valor percebido mudou. Porque se o preço é R$500 dela e você achou que o valor percebido ela valeria 1.000, quando você achou que o valor percebido dela era 1.000, você achou que era barato, porque valia 500. Agora, se você tem o valor percebido de 100 e eu falei que o preço dela era 500, você vai achar caro. Aí que está o segredo, um pulo do gato na hora da precificação. Se você tem um branding forte, todo mundo fala bem de você, você é um profissional reconhecido, e o pessoal acha que vai pagar muito caro pela tua sessão, e a tua sessão é mais barata do que ele imaginou, ele vai pagar com alegria no rosto. Agora, se ele chegar no teu consultório e achou que era 300 a consulta e é 500, aí ele vai assustar. Mas se ele chegou no consultório achando que era 500 e for 300, ele vai pagar com alegria, entende? Então, isso é importante. Agora, você pode vender para uma pessoa que achou que isso daqui valia só 100, e aí você vai falar que vale 500, ela vai falar, nossa, é muito caro. Mesmo assim, você consegue vender para essa pessoa? Consegue. Deixa eu te provar que dá para ter valor agregado. Pessoal, eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem, vou entrar ao vivo com vocês, se vocês quiserem também, no final da live, tá bom? Aí a gente conversa, só para não perder o fio da meada aqui, tá bom? Mas eu prometo para vocês que eu entro. Se você achou que valia 100 e estou dizendo que vale 500, eu tenho como vender para você ainda? Tenho. Vou provar para você que eu tenho. Olha só isso daqui que você achou que valia só 100. Tá vendo que ela é assinada por um designer famoso? Então, esse é um designer famoso de estátuas. Essa madeira, não é, tá? Mas eu vou inventar que é. Essa madeira foi retirada das florestas da Austrália que foram queimadas agora, as árvores que ainda estavam mortas, mas ainda tinha madeira, e ela, então foi tirado de lá para vendido para que possa, com o valor arrecadado delas, reflorestar a Austrália. Entende quando você explica o porquê dos produtos, isso daqui vale muito mais? Aí o que você vai fazer no teu trabalho, gente? No teu trabalho você vai fazer exatamente a mesma coisa, você vai saber vender o peixe. O paciente vai chegar para você e vai falar assim, nossa doutor, mas é muito caro. E aí está na hora de você explicar o tratamento do paciente e ser muito empolgado nisso. Você chegar e falar assim, olha, você está vendo que você tem uma dor aqui? Essa dor é proveniente de um problema que você pisa torto aqui. Está vendo como você pisa torto? Olha só. Ah, não é verdade, nunca tinha percebido, mas já vi que meu sapato gasta torto. Então, aí, isso daqui entorta aqui, que força o joelho aqui, que vai mexendo ali. Então, a gente vai resolver isso daqui, que vai melhorar ali, vai pesar. Ah, até aquela minha dor no joelho também vai melhorar? Com certeza vai melhorar. Você viu como que já mudou a história? Mas para isso você tem que saber explicar para o paciente. E para saber explicar para o paciente, você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento. Então, quando você tem conhecimento e você tem as noções de branding, né, que a gente aprende na gestão, aí é a hora que o preço fica menos, né, sensível ao paciente. Porque ele começa a ver. Eu lembro que quando surgiu aquelas pizzas com borda, com catupiry, com não sei o que lá, começou aquele pessoal a comprar aqueles catupiry gigantes, né? Que saia parecendo um pacu dentro do supermercado com ele. E aquelas pizzas que é catupiry horrível. Um dia entrei numa pizzaria e estava no cardápio. Nós usamos só produtos da Sadia e catupiry da marca Catupiry. E era mais caro que as outras. Mas na minha cabeça o que aconteceu? Espera aí, é mais caro? Porque o produto dos caras tem mais qualidade. E é isso que a gente tem que criar no cliente, entendam isso. Quando o paciente chega na tua frente, você tem que mostrar que você é melhor que os outros, que você tem por que custar mais caro que os outros, porque você resolve melhor, porque você entende melhor o assunto, você explica melhor o assunto, tá? Para ele. E isso é
branding, isso é maneira de paciente ver, e isso é conhecimento, por isso que tem que ter conhecimento, tá bom? Não podemos deixar de lado essas coisas. Precificação, pessoal. Como que você pode precificar, tá bom? Preço é o quanto o teu público-alvo pode ou quer pagar pelo teu serviço. Então, aquela coisa, Flávio, eu posso precificar R$1.000 a minha sessão? Você pode. Você pode sem problema nenhum. Você pode precificar. Não tem nada de mais. Porém, você tem que ter o público que paga R$500 por sessão. Entendeu? Se você, por exemplo, vamos supor, você tem que ter o tratamento certo, no lugar certo, para o público certo. Pronto. Aí você vai poder precificar. Vamos imaginar que você tem um consultório na Avenida Paulista e você trata de estresse, de depressão, você trata de pacientes com dores nas costas pela inatividade e tudo mais. É um público que tem dinheiro, é um público que tem dinheiro, você tem bons tratamentos para isso, maravilha. Agora, se você atender na Rocinha, no Rio de Janeiro, você vai ter que ter outros tratamentos, né? Consertar dor do corpo de negro que apanhou da polícia, que tomou um tiro na perna, vamos dar um exemplo assim, né? Lógico que todo mundo dá Rocinha assim, mas só aí. Aí você está traficando o morro, maravilha, ele tem dinheiro para te pagar, né? Então o que acontece? Depende do lugar que você tiver, você vai poder precificar, mas desde que o povo pague, ou desde que você tenha branding, né? Por exemplo, se eu oferecer um iPhone 11 para vocês a R$1.000, todo mundo não vai querer comprar? Por quê? iPhone tem branding. Se eu oferecer um preço baixo, todo mundo vai querer. Então, assim, precificação, ela passa. E quanto maior o valor percebido do teu paciente na tua consulta, mais ele está disposto a pagar pelo teu serviço e recomendar outras pessoas, tá bom? Então, assim, tudo é nicho de mercado. O Alisson está falando aqui, o Alisson mora numa cidade que tem 30 mil habitantes e ele cobra bem, gente, pelo serviço dele. E ele tem pacientes saindo pelo ladrão. Então, assim, isso mostra que, às vezes, se você tem um branding muito alto, você vai conseguir, mas normalmente a conta que se fecha é nisso daí. Você tem que ir fazendo o teu branding no lugar certo, né, para a população certa, para você ir crescendo, tá bom? Então, assim, bairros da cidade, se é uma cidade maior, é bem isso daí. Se está num bairro mais nobre, é um preço, se está num bairro mais simples, é outro. Porque o público é outro. O quanto aquela coisa, qual é a precificação? É quanto o seu público-alvo pode ou quer pagar. Por isso tem que entender qual é o teu público-alvo. Entendeu? Eu quero precificar mais. Talvez você tenha que colocar um público diferente, teu consultório num lugar diferente, tratamentos diferentes para aquele tipo de público. Né? Mas ele tem uma vantagem. Ninguém sai por aí fazendo leilão sabendo quanto custa a sessão de fisioterapia. Ninguém fica ligando nos consultórios, quanto sai a sessão de fisioterapia? Então, por isso que o branding fala muito aqui, que é diferente de outra coisa. Então, a gente tem que cobrar um preço justo pela nossa realidade. Quão bom você é, quão boa é a estrutura do teu consultório, como é a tua marca perante a população, todo mundo te conhece, todo mundo fala bem, então você pode ter um preço maior. Flávio, eu não uso técnicas tão boas, eu não tenho um consultório tão bonito, eu não tenho um público que tem muito dinheiro, meu nome não é tão famoso na cidade, você vai ter que cobrar menos. Mas isso não quer dizer que você não possa cobrar mais, mas você tem que galgar esse caminho para que no futuro você possa ganhar mais, mas tem que ter um preço justo. Outra coisa, pessoal, não fique com medo de precificar. Fisioterapeuta tem medo de precificar, de aumentar preço, que vai perder cliente. Não perde. Se o seu trabalho for bom, não perde. Se preço fosse o único apelo, só se venderia Uno Mille Fire. Por quê? É um carro como todos os outros, leva você para todos os lugares, a manutenção é barata, o combustível dele é barato, seguro dele é barato, IPVA dele é barato. Você perde pouco dinheiro na depreciação do bem. Então, por que só não vende no Mille Fire? Porque preço não é a única coisa que baseia, mas nós, fisioterapeutas, temos mania de achar que só isso daí baseia. Então, assim, vocês têm que ter isso daí em mente, pessoal. Não é só isso, tá bom? Tem a percepção e tem a realidade, né, do paciente. A realidade é uma só, mas a percepção do paciente são muitas. O paciente percebe, às vezes, coisas que vocês nem imaginam sobre tua presença. Eu sou uma pessoa que tem 1,95 m, mas eu convivo com o meu tamanho desde que eu sou criança. E um dia o paciente falou assim: nossa, Flávio, quando você vem dar aqueles abraços na gente, quando ele vai manipular em dog, né?
que você dá aquele aparelho, dá um susto, dá um medo na gente por causa do teu tamanho. Era uma coisa que eu nunca tinha parado na minha cabeça, que eu poderia causar um certo medo no paciente por causa do meu tamanho. Então assim, a percepção, mas da maneira que o paciente te vê ou vê o teu consultório, vai fazer toda a diferença. Porque se ele vê você como uma pessoa de sucesso, uma pessoa boa, um profissional fantástico, uma pessoa maravilhosa, o teu consultório sempre está bem organizado, limpo, cheiroso, ótimo, ele vai ter uma percepção muito boa de você e vai passar isso daí para os outros, tá? Então, não precisa ser caro, gente, mas precisa ser adequado ao teu público-alvo, isso que vocês têm que entender. Ah, Flávio, mas eu queria ter um consultório chique, não tem problema, você pode ter no futuro. Se hoje não é a tua realidade, não vai. Eu já tive um consultório, gente, que era muito simples, eu serrei uma mesa no meio para poder caber dentro da sala tão pequena que era. Hoje eu tenho um consultório de 2 andares, gigante, muito bem montado, mas eu fui galgando passo por passo, porque no começo não tinha dinheiro, tá bom? Então assim, são várias coisas que vão acontecendo. Como atrair novos clientes, tá bom? Como atrair novos clientes? Se você tiver um bom brand, tiver um bom valor percebido, o valor percebido teu é alto do teu paciente, você vai ter um boca a boca positivo. Então assim, só você tendo um bom brand, um bom valor, já vai ter um monte de gente saindo falando de você, como mostrei naquele áudio agora há pouco, tá bom? Então, você vai ter indicação de outros profissionais, porque os outros profissionais começam a ouvir falar de você e falam assim, pô, aquele cara é bom, você pode ir lá, fazer de novo, sabe, marketing com os outros profissionais, conversar sobre o trabalho que você faz, e dessa forma, né, você pode atrair novos clientes desses profissionais que mandam, outros fisioterapeutas que não fazem o que você faz. Então, essa forma é uma outra forma de atrair novos clientes, que é um dos assuntos, né? Você pode frequentar lugares onde o teu público-alvo vai, porque você tem que conhecer muito bem o teu público-alvo. Gente, o que é público-alvo, tá? É a mesma coisa que eu sair com um negócio querendo caçar borboleta. Vou pegar pouca borboleta. Agora, se eu descobrir qual é a planta que a borboleta gosta, qual é a flor, eu planto um jardim com aquela flor e as borboletas vêm até mim. Então, eu tenho que entender quem é o meu público-alvo, o que eles gostam, para montar todo o esquema do meu consultório, os tratamentos que esse público gosta. E aí, eles vêm até você. Então assim, você tem que frequentar os lugares que o público-alvo frequentar. Eles frequentam pizzaria, vai na pizzaria. Eles frequentam o Rotary, vai no Rotary. Eles frequentam o clube, vai no clube. Você quer ver uma coisa, uma grande sacada que eu vi lá em Londrina? Estava lá visitando, eu sou de Londrina, no Paraná, né? Sou original de lá. A gente foi visitar no final do ano nossos parentes lá. E andando em volta do lago, tem um lago lá, o Lago do Gapó, tem um lugar que todo mundo caminha. Estamos caminhando lá, todo mundo meio gordinho, querendo caminhar para emagrecer, velhinho e tal, não sei lá. Daqui a pouco eu bato o olho lá no alto, uma clínica do joelho. Eu falei, parabéns para esse cara. Olha só, normalmente gordinho, pessoa de mais idade que está caminhando, vai ter dor aonde? Joelho. E aí o cara mete uma clínica de joelho bem ali. Cara, o cara é um gênio, parabéns para ele. Entende? Vai atrair novos clientes só com a localização do consultório dele, com toda certeza. Né? Mas tem que estar tudo alinhado. Ele buscou o público-alvo dele, ele viu que ele tinha, lógico, deve ter outras fontes de entrada, mas ali é uma grande propaganda para ele logo direto. Agora, amanhã eu vou falar de marketing digital, tá? Que aí o marketing digital é o grande pulo do gato. Eu quero ensinar vocês algumas coisas que a gente tem colocado em prática e tem dado muito resultado. Então, atrair novos clientes através do marketing digital, prometo para vocês que amanhã eu vou falar e vou dar alguns pulos do gato, que são coisas que nós fizemos, tá bom? E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um excelente resultado, tá bom? Bom, agora eu vou responder as perguntas de vocês. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo para conversar algum assunto particular, que alguém quiser tirar alguma dúvida do que a gente conversou aqui, estou pronto aí para a gente ver as coisas, tá bom? Então, já tem uma pergunta, Gabriel? Deixa eu só ver a pergunta, Gabriel. Então teve uma pergunta no começo, na parte prática, técnica, perguntando se muito tecido adiposo se atrapalha na manipulação. Pessoal, na liberação facial, se tem uma camada adiposa grande, é óbvio que você não vai conseguir ter uma profundidade tão grande quanto uma pessoa que tem um tecido adiposo menor. Então assim, ele acaba prejudicando um pouco? Sim. Ele acaba, né? Então ele acaba
infelizmente, para muitas técnicas acaba prejudicando sim. Agora, Flávio, então não vai ter resultado nenhum? Não, vai ter, né? Mas não vai ser com tanto resultado como antes. Tudo bom, Valquinha? Atrasou? Depois você vê, vai ficar gravado lá, tá? Quem perdeu alguma parte, tudo fica gravado por 24 horas aqui no Instagram, tá? É só entrar lá no ao vivo ali do Stories e aí vocês podem ver, tá? E também vai estar, a gente vai subir no YouTube também isso daí, tá? No DR Flávio, não, no Flávio Salles no YouTube. Também foi perguntado, falando que muitos pacientes comparam o preço do fisioterapeuta com o médico. Como é que ele lida com isso? Pessoal, comparar o preço do fisioterapeuta com o médico, como lida com isso, tá? Nós temos uma desvantagem, nós temos que ver o paciente, né? Várias e várias vezes, o médico muitas vezes vê uma só. Mas assim, hoje, tá? Eu posso dizer que aqui na minha cidade, eu cobro praticamente a mesma coisa que os médicos cobram e tenho pacientes do mesmo jeito, tá? Então assim, por isso que eu digo que preço não é a única coisa, né, que envolve. Mas para isso você tem que ter uma certa um branding na cidade, todo mundo te conhecer, as pessoas te admirarem, gostarem do teu trabalho. Então assim, essa comparação é sempre feita, mas normalmente a gente está muito abaixo do médico, né? O que até, vamos dizer, não é ruim, porque a gente fala, pô, nós prestamos um serviço tão bom e ainda é mais barato do que um médico. Então hoje, por exemplo, tem muitos pacientes meus que não procuram mais ortopedistas, vêm direto com a gente. E às vezes a gente que indica para o ortopedista quando o problema é um pouco mais sério, a gente precisa de algumas outras, né, visões a respeito do mesmo quadro. Mas a grande maioria das pessoas já vem direto. Então, essa precificação é aquela coisa, né? Para você ganhar igual um médico, você tem que ter conhecimento igual um médico, você tem que se vestir igual um médico, você tem que ter uma estrutura física do consultório igual a dos médicos, você tem que agir igual ao médico, você tem que convencer o teu paciente do teu tratamento como o médico convence, o médico chega assim, você vai morrer, se não fizer cirurgia, você vai morrer. E o cara faz a cirurgia, porque não quer morrer, né? Não é isso daí, não quero que vocês apavorem o paciente, quero que vocês falem a verdade, né? Mas é aquela história, né? Você tem que ser muito pontual, ó, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, você vai melhorar por causa disso. E pá! Mas para isso você tem que ter conhecimento, por isso que eu bato na tecla, que para você ser um físio 10K, 20K, 30K, você tem que ter conhecimento e tem que ter ferramentas de gestão, senão você não chega lá. Aí também o Físio Barros perguntou, na liberação miofascial com impulso, a roupa interfere? Não, na roupa não interfere, no impulso não, os americanos usam por cima da roupa mesmo. Os americanos é tocação de serviço, vai tudo de uma vez, né? Então, em cima da roupa não, só se for uma roupa muito grossa, o cara tá de uma jaqueta, uma coisa assim, aí sim, aí você tem que tirar, né? Mas você pode usar sim. Aí o Tito Almeida Físio falou, Flávio, existe uma porcentagem média de taxa de adesão aos pacotes de tratamento para balizar o valor justo do atendimento? Não existe, porque assim, tudo está balizado no teu tipo de público-alvo, na estrutura do teu consultório, no teu branding e tudo mais. É aquela história, você pode comprar um relógio por, sei lá, por R$50 ou por R$50.000. Você vai num restaurante que o prato feito custa R$5 e outros que custam R$500. A mesma coisa na fisioterapia, não existe um custo médio, existe o que o teu público está disposto a te pagar pelo teu serviço, né? Então isso daí você tem que balizar muito bem, essa balança você tem que fazer. E aí tem um segredo, Flávio, eu estou cobrando muito pouco, eu preciso cobrar mais, então aumenta o valor percebido do teu paciente, melhora a estrutura física, melhora o tipo de tratamento que você faz com o paciente, melhora o teu branding fazendo marketing digital que eu vou ensinar vocês amanhã, melhora a tua postura, melhora a tua vestimenta, porque a tua vestimenta é a embalagem, e a embalagem vende, tá? A embalagem vende. Você pega um produto com uma embalagem mais bonita, ele vende mais do que um produto com embalagem feia. Então assim, você vai aumentando isso daí para você poder aumentar o valor, tá? Aí Sandro Ricardo Osteopatia perguntou, comprei o Impulse, aumenta o valor da sessão? Olha, normalmente, assim, né? Depende do quanto você cobra, mas normalmente quando as pessoas, por exemplo, o fisioterapeuta, você já é osteopata, você já deve cobrar um pouco mais, mas não precisa ter um tratamento mais eficiente. Mas normalmente quando a pessoa é fisioterapeuta, por exemplo, não sei se a Suelen está por aí, mas a Suelen, depois que ela fez o Impulso, ela dobrou a sessão dela, tá? Porque o resultado era muito melhor. E isso em São Paulo, que já era meio caro, ela dobrou. O Alisson também, eu acho que o Alisson, amanhã
Alisson, eu quero conversar com você a respeito disso daí. O Alisson tem umas histórias muito boas a respeito do impulso. Eu acho que não sei se ele dobrou a ação dele, triplicou a ação dele. Já ele vai falar por aqui quanto que aumentou. Mas normalmente aumenta porque o resultado é muito bom, tá? Aí também foi perguntado. O Alisson falou assim, eu quase dobrei. Ah, tá, o Alisson já falou aqui, quase dobrou, Exato. Daí tem logo acima perguntaram, eu vou saindo aqui, se descer um pouquinho aí, dá pra ver. Perguntaram o seguinte. Certo. Desce um pouquinho. Aqui. Qual sugestão para alguém que está se mudando para uma cidade que não conhece muitas pessoas? Putz, que legal essa pergunta. Foi o que aconteceu comigo. Eu há 22 anos atrás mudei aqui para São Carlos, não conhecia ninguém, né? E aí, cara, você tem que começar, vai para Rotary, vai para clube, vai através do teu público, vai tendo um jogador de futebol, vai jogar bola, vai assistir jogo, se mete com o pessoal lá do time da cidade, né? Pessoal, já tem 1 minuto e 53 restante. Quando encerrar, porque ele vai encerrar automaticamente, eu reentro, vocês entram de novo que a gente continua o assunto, tá bom? Então assim, mudou para uma cidade nova, vai ver teu público-alvo, pessoas de idade, vai dar palestra na escola da terceira idade, pessoal, tá bom? Vai fazendo essas coisas, tá? Vai no SESI, né? Você tem que começar a se envolver com a cidade, né? Conhecer os outros profissionais da área de saúde, para você começar a ter relacionamento, tá? Marketing digital, vou mostrar para vocês amanhã, também é uma excelente coisa, você vai mostrar o que você tem naquela cidade que você está inserido, tem como você colocar só lá naquele público que você quer, né? Tem vários filtros, você pode ir lá nichando o público que você quer naquela cidade, então assim, cara, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Então assim, conhecer outros profissionais, conhecer aquele teu público-alvo, fazer marketing digital, mostrar a tua cara, mostrar serviço, fazer esse serviço comunitário, tudo isso ajuda. Foi o que me ajudou na época chegando numa cidade que eu não conhecia ninguém, a me reerguer, tá? Aí, qualquer momento vai desligar. Daqui a uns 40 segundos vai desligar, a gente reentra, tá, pessoal? Vamos reentrar com a pergunta do Tito Almeida. Ele perguntou assim, se tem alguma porcentagem média de fechamento de pacote. Por exemplo, se quando você oferece o pacote, 100% das pessoas fecham, é porque está barato. Se 50% fecha, é porque esteja muito alto. Se tem alguma jeito de fazer. Tito, então assim, eu vou encerrar aqui que está faltando 16 segundos, vou reiniciar essa live, vocês podem entrar lá que eu vou estar ao vivo de novo, e aí eu respondo essa pergunta para você, tá bom? Então vou encerrar e vou começar de novo. Vou compartilhar no Stories aqui e vou entrar de novo. A próxima pergunta é parcerias. Então o Tito perguntou, tá? Deixa o pessoal voltar aqui. Bom, o pessoal está voltando. Deixa o pessoal voltando aqui. Já tá. Pessoal, só vou aguardar vocês voltarem aqui, né? Que daí eu já pego e já respondo a pergunta do Tito, né? Tá? Então, só faz a pergunta de novo, Gabriel, do Tito, só para o pessoal. Então, o Tito perguntou se, por exemplo, se ele oferece pacote para o paciente e 100% das pessoas fecham, talvez é porque esteja muito barato. Se tiver, qual que é a porcentagem para saber que está muito caro? Eu dou um exemplo, se 50% só fecham, talvez seja caro. Qual que é uma porcentagem boa de número de fechamentos? Tá? Boa pergunta, Tito. Então, assim, você tem razão. Pô, eu ofereci, 100% aceitou, opa, o pessoal está achando que o custo-benefício está valendo muito a pena. Isso é ruim? Não, é bom, é excelente. Então, o que acontece? Você tem que começar a aumentar o teu preço gradualmente, tá bom? A hora que você tiver um fechamento de 80%, mas você tiver a agenda cheia, você não precisar encher a tua agenda, então você pode precificar um pouco mais e ter um número de fechamento menor. Agora, vamos imaginar, Flávio, todo mundo está oferecendo 100% está dando, mas minha agenda está vazia, não aumenta o preço não, deixa a agenda encher. A agenda encheu, se não tem mais lugar, você precifica mais alto. E aí os novos você vai fazendo um preço maior. Mas Flávio, eu vou perder 20%, 30% dos fechamentos, não tem problema nenhum. Você vai ter os horários mais completos e com isso você começa a precificar mais alto. Agora, não adianta ter agenda vazia e falar, todo mundo que eu faço
fecha 100% do pacote. Aí você precifica muito maior, fecha 50%, você fica com um horário vazio. Então, o horário vazio é preço dobrado, porque uma hora da clínica vazia, você vai ter que pagar todos os custos da clínica e não vai estar entrando dinheiro nenhum. Então, hora ociosa, custo dobrado. Então, quem não pode ter hora ociosa, tá bom? Aí teve essa pergunta agora do André Santos. Tem uma outra também que fizeram, que daqui a pouco a gente volta, mas vamos falar do André Santos. O que você acha do pacote com desconto? Olha, depende muito do público-alvo, né? A gente normalmente, por exemplo, nessas áreas de pilates, musculação que eu tenho aqui na clínica, né, musculação terapêutica, nós usamos bastante isso daí. Se o paciente paga por mês é um preço, se ele fecha pacote de 3 meses é outro, se ele fecha pacote de 6 meses é outro. Porque assim, você fideliza o cliente, então você dá um agrado para ele, mas também tem a garantia que ele vai ficar com você a longo prazo. É igual uma aplicação financeira, se você aplicar em renda fixa por um mês, ele vai te pagar X% de CDI. Se aplicar por um ano, ele te paga mais, porque você está fidelizando o cara, então eu acho que é uma relação justa. Ah, você é mais fiel a mim, eu vou pegar e vou te dar um desconto maior. Tá? Jerônimo Fisioterapia perguntou, ele falou assim que pensa em fazer parceria, se você concorda em fechar parceria. Sim, nós já fizemos parcerias com muitas coisas no começo. Tá? Para quem está começando a carreira, a parceria é muito bom, porque ela ajuda a alavancar o teu negócio, ter o nome, ficar mais na boca de mais pessoas, né? Mais pessoas te indicando, então é muito legal. Uma parceria saudável, que não seja nada imoral, ilegal, assim, poxa, perfeito, é a melhor coisa do mundo, né? Eu acho que assim, aquela coisa do ganha-ganha é a melhor coisa do mundo, né? Eu tenho muitas parcerias que é parceria do ganha-ganha, agora a parceria que um ganha e o outro se ferra, essa não é boa, ou que tem alguma coisa meio escusa por trás, daí não é legal, né? Eu tenho várias parcerias, né? Com o Márcio Tosi, tenho parcerias com o Gabriel, tenho parcerias com N pessoas, tá? O pessoal respondendo aqui, falando alguns cobram por pacote, outros cobram por atendimento. Tem falando o que eles fazem. Então, bom, tem alguma outra pergunta aí que entrou? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que também não ficou bem clara na minha resposta, pode falar aqui. Também acho mais sentável. Se alguém quiser entrar ao vivo, conversar ao vivo, também pode entrar aqui, né? Ah, Eriquinha, tudo bom? Tudo bom, querida? Bom te ver aqui. É outra mineira, Alisson, mas daí é outra mineira retada também, igual você. E manter uma clínica. Qual a maior dificuldade de manter a clínica? Olha, hoje, já, Jerônimo, eu não tenho essa dificuldade. A clínica ela já roda por si só, tá? Ela roda por si só hoje, eu não tenho mais muita dificuldade hoje. Vamos falar do passado. No passado era reduzir custos, né? Tinha que ter custo muito enxuto. Qualquer custo mais alto já abalava o resultado do mês. Era a variação de pacientes, tá? Variava demais, oscilava demais. E aí eu quero dar o pulo do gato para vocês amanhã. Como não oscilar a agenda, tá bom? A gente aprendeu um jeito de a agenda não oscilar tanto, porque antes a agenda oscilava muito. Essa era uma das grandes dificuldades. Você começava a semana com a agenda cheia, chegava na outra semana a agenda não estava tão cheia, vazia, que é aquela coisa, né? Hora ociosa, custo dobrado. Então isso era um problema no começo, né? Até a gente aprender o pulo do gato, que eu quero mostrar para vocês amanhã, não vou dar spoiler hoje não, mas quando a gente aprendeu isso daí, a gente manteve a agenda mais flat. Então acho que o grande problema no início era, hoje a clínica já roda bem, né? O grande problema era no começo, tá? Segurar alguns custos, né? Tome cuidado, aluguel muito caro, às vezes secretária muito cara, faxineiro muito caro, isso daí quebra as pernas de qualquer um, porque às vezes você trabalha, quase não paga o custo. Oscilação dos pacientes era um outro problema que a gente sofria bastante no começo. E por isso assim, tem que saber muito bem do custo hora, tá? Tem que pegar todas as suas despesas que você tem no mês, né? Mas também outras despesas que você não pensa, como IPTU, né? Como 13º de paciente, como desvalorização, né? Que a gente chama de depreciação dos teus bens. Teu sofá vai estragar uma hora você vai ter que meter uma tinta na parede, teu consultório vai ter que trocar uma maca. Então tudo isso daí tem que entrar num custo. Você divide pelo número de horas que você trabalha no mês, isso deve te dar o custo hora, que
também te ajuda a ver quando você está ganhando, tá? Mas então assim, no começo era entender o custo hora, tentar baixar o custo, a variação que a gente tinha na agenda eram coisas que pegavam bastante a gente, tá? Que faria variação. E outra, não deixar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar muito. Hoje eu tenho fontes de rendas aqui na clínica. Do meu consultório, que eu faço várias coisas, eu tenho fontes de renda de salas alugadas, eu tenho fontes de renda com parcerias que eu tenho dentro da clínica mesmo, de coisas que eu não faço, mas eu contrato todos os profissionais para fazer aqui dentro. Eu tenho fonte de renda da musculação, eu tenho fonte de renda do Pilates, eu tenho fonte de renda de cursos online, eu tenho fontes de renda dos meus cursos particulares. Então, a diversificação dentro do consultório, ela é muito importante também, tá bom? Para você conseguir melhorar. Qual que é a pergunta aí do Jerônimo? O Jerônimo perguntou Ou alguém me perguntou alguma coisa antes? Antes o André Santos perguntou, você teve dificuldade para montar a equipe? Eu tenho, até hoje. Até hoje eu tenho, tá? Porque assim, o ideal é você pegar pessoas que estão na mesma vibe que você, no mesmo nível profissional que você, com a mesma intenção, querendo remar para o mesmo lugar. E isso é muito difícil, tá bom? Então, montar a equipe é muito difícil, mas estamos sempre na busca. E para isso nós temos muitos treinamentos para conseguir ter um público que está, nossos profissionais da clínica, todos eles estão andando no mesmo caminho. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe muito boa, né? Mas isso daí demorou muito tempo para acontecer, tá? Mas hoje eu tenho uma equipe muito boa. Daí outra pergunta, Jerônimo perguntou, estou iniciando o planejamento do meu consultório nessa nova cidade que citei anteriormente. É melhor investir em estrutura, local agradável e tal, ou em equipamentos? Que pergunta difícil, Jerônimo. Não, eu acho assim, que é importante, depende da cidade, depende do público que você tem, mas às vezes tem lugares que exprimam muito, né, pela estrutura, tem lugares que exprimam mais pela qualidade dos teus equipamentos, então você tem que entender o teu público-alvo, o que ele prima mais, se ele prefere ter uma estrutura um pouco mais simples, com equipamentos mais top, ou se eles preferem ter uma estrutura melhor, com às vezes equipamentos menos top. Né? O ideal seria ter os dois, né? Mesclar, ter um equilíbrio nas coisas. Eu vou dar a minha experiência, tá bom? Se foi certo, foi errado, mas foi uma coisa que na minha vida deu certo. Nós começamos de uma forma muito humilde. Nosso consultório era muito pequenininho, mal cabia uma mesa que eu tive que serrar e coloquei uma máquina do lado que eu tinha que passar andando de ladinho. Mas nós sempre primamos por equipamentos e por tratamentos tops, né? Que davam resultado. E isso me ajudou muito. Aí, conforme foi entrando dinheiro, eu fui melhorando a estrutura do meu consultório. Eu mudei para um consultório maior do outro lado da rua, reformamos 3 vezes esse consultório, né? E aí começamos a aumentar mais esse consultório. Depois nós mudamos, construímos aqui e mudamos para cá. Então, eu primeiro começo por tratamentos top e não tanto pela estrutura top. E aos poucos eu fui equalizando, aumentando a qualidade dos equipamentos e da estrutura. Para mim deu certo dessa forma, tá? Mas não existe uma regra, beleza? Quais são as outras perguntas? O André nos perguntou como você faz a captação de físios para te substituir quando você fica ausente na clínica. Esse é o problema. Normalmente a gente fecha a clínica como um todo aqui. Por quê? Aquela coisa, quando você já tem um certo branding, as pessoas não querem ser atendidas por outras pessoas. Então, o que eu tenho aqui na clínica é o seguinte, eu faço o que eu faço, eu tenho outros profissionais que fazem coisas que eu não faço, mas que agregam valor ao meu tratamento. Então, por exemplo, tem o Bruno que faz ozônio, tem a Graça, que ela vai fazer massagem relaxante nos pacientes, eu tenho a Poliana, que ela vai fazer barras de axis, faz bioalinhamento, né? Então, eu tenho o Léo, que vai fazer para mim a parte de musculação. Então, infelizmente, os meus pacientes querem ser atendidos por mim. Então, eu tenho essa dificuldade. Agora, tem pessoas que às vezes trabalham na clínica. Eu já tive aqui na clínica um colega, o Kleber Twist, que ele fazia mais ou menos a mesma coisa que eu. Então, quando eu estava fora e alguém queria o atendimento, eu pedia para passar com eles. Muitos pacientes vinham, muitos pacientes também não vinham. Preferi esperar até eu voltar. Caiu o sinal, calma aí. Então, tem algumas... Calma aí, caiu. O vídeo está pausado. Deixa eu ver algumas outras perguntas aqui. O vídeo está pausado, espera só um segundo. Deixa eu ver, não, o meu tá rodando aqui. O povo tá falando aqui. Deixa eu Tá. ver.
Estou iniciando planejamento. Aí, Tá. Deixa eu ver. voltou. Voltou. Tem aqui também. E para quem atende em vários locais, onde eles colocam o preço e como você faz a própria propaganda? A Fernanda me perguntou isso. Tá, Fernanda, quando você atende vários locais, você tem que fazer uma propaganda para cada local que você atende, tá? E aí a precificação vai cair naquela mesma regra, né? Depende da cidade que você atende, do público-alvo que você atende, você vai ter que ter um preço. Qual é o preço? O preço que o teu paciente aguenta pagar ou quer pagar pelo teu atendimento. Infelizmente, muitas vezes as pessoas falam assim, profissional é liberal, ganha o quanto quer. Na verdade, ele não ganha o quanto quer, ele ganha o quanto que o paciente dele paga. Tá? Então, assim, se o meu paciente tem condições de me pagar R$300 por sessão, maravilha, eu cobro R$300 por sessão. Se meu paciente tem capacidade de pagar R$200 por sessão, é o que eu posso cobrar para ele por sessão. Tá? Se o outro pode pagar, se você tem numa outra cidade que paga só 50, você vai cobrar 50. Agora, o que você vai fazer daí? Você vai priorizar, você vai tentar atender mais na cidade que te paga mais, no local que te paga mais, e atender menos no lugar que te paga menos, porque daí o teu ganho hora vai lá em cima, né? Então, assim, Flávio, eu tenho muito horário vago, atende em todos os lugares. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em São Carlos, nas terças e nas quintas, das 2 às 7, eu atendia Unimed no consultório de uma fisiatra. Eu ganhava pouquinho, mas ganhava. Se eu ficasse no consultório, eu ficava sem fazer nada. Então, pelo menos eu ia lá e ganhava alguma coisa. A partir do momento que meu consultório particular começou a aumentar, saí fora de lá. Tá? Te perguntaram quando você vai a Belém. Quando eu vou a Belém? A hora que vocês me convidarem. A hora que vocês me convidarem, eu vou a Belém. Sem problema nenhum. Levar o curso, é só montar o curso aí, eu vou a Belém, não tem problema nenhum. Adoraria conhecer Belém, não conheço. Então, se me convidarem para dar curso aí, vou para Belém, não tem problema nenhum. Não tenho preguiça, preguiça é uma coisa que eu não tenho. Às vezes eu saio daqui de casa às 4 horas da manhã, pego o voo de Campinas para Curitiba às 6h20, chego lá às 7h30, trabalho até às 6, 7 horas da noite, pego o voo de volta lá pelas 8, chego em Campinas às 9, quando é 10h30, 11 horas, estou em casa. Então, preguiça eu não tenho, só me convidar que eu vou. Tá bom? Pessoal, alguma outra pergunta? Só lembrando que amanhã eu quero mostrar para vocês um pulo do gato, para a agenda de vocês não ficarem assim, para vocês atraírem mais clientes. Eu vou dar algumas coisas que para a gente fez muito sentido, muito resultado, que para vocês também podem fazer, tá bom? Então, me aguardem até amanhã, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado. Então, monta aí que a gente vai, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então, espero vocês amanhã. Obrigado aí pela presença de todos vocês aí. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, que vocês querem saber, manda lá no direct, que amanhã a gente aproveita e já responde. Mas amanhã eu quero dar um pulo do gato para vocês. Juntar todas essas 2 aulas que vocês já tiveram, para vocês entenderem como que vocês vão atingir os 10K. Tá bom? Então, até amanhã, pessoal. Um abraço a todos e valeu aí pela presença, tá bom? Um abração.